Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, mais uma tardezinhas com Jesus, né? E vamos lá falar de Mateus. Mateus 9, no seu versículo 27, que vai dizer assim: E partindo Jesus dali, seguiram-nos dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhe: Credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. E tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feita segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus, ameaçando-os, disse: Olhai que ninguém os saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se-lhes retirado, trouxeram-lhe um homem imundo e endemoniado, e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhava, dizendo: Nunca se tal viu em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. A gente sabe, né, que a trajetória de Jesus, eu sempre falo que a trajetória de Jesus foi uma trajetória de milagres, né, de sinais, de prodígio, de libertação, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, as obras do diabo foram desfeitas, Jesus aqui na terra, né, e a gente vai falar de dois cegos, né, então diz que eles vão gritando, né, e aí Jesus pergunta para eles: Você crê? Né? Engraçado é que com a enfermidade a gente precisa crer que ela vai sair, sabe? Mas com os demônios a gente tem que mandar embora. São coisas assim que a gente precisa, não são coisinhas assim simples que a gente precisa entender, né? Que Jesus, ele para curar aquelas pessoas, ele tinha que ver a fé daquelas pessoas, né? Mas com o demônio, não. Mandava sair. Só a presença de Jesus já era suficiente. Então, a gente precisa observar esses tipos de coisas, né? E trazer para as nossas vidas. A gente precisa crer que a gente será curado, que a gente vai ser liberto, né, que a gente vai ser visitado pelo poder de Deus através de uma enfermidade, através de algo assim, que eu falo em questão de doença. Mas com o demônio a gente diz: em nome de Jesus, saia. Você tá entendendo? Então a gente precisa identificar, né, em alguns textos vai dizer que Satanás que aprisionava aquela mulher, a ação era de Satanás. Outras não falava, mas a gente entende que quando é Satanás, ele tem que ir embora. Mas quando é uma doença comum, uma doença da qual a pessoa não se cuida, precisa de um milagre para ser curada, precisa de uma movimentação de fé para essa pessoa ser curada. E a palavra do Senhor vai dizer, né, aqui que ele fala assim, E havendo ele se retirado, trouxe-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, e falou mudo. Então, aquela pessoa era muda porque tinha um demônio, né? E aí vai dizer que, e muitos se maravilharam, dizendo: Nunca se viu isso em Israel, né? E aí os fariseus, né, e os publicanos disseram que Jesus estava fazendo isso pelos demônios. É coisa de a gente parar e analisar assim, desnecessário, né, certas coisas, né, mas a gente sabe que tem um demônio por trás, né, que tava agindo ao ponto de querer dizer que, qual é o demônio que vai querer tirar demônio, gente? Pelo amor de Deus, a gente precisa só ter coerência, só pensar um pouco antes de falar algumas coisas. A mesma coisa é identificar quando é o demônio, quando não é. São coisas que a gente precisa ter isso em mente. São comparações assim que a gente precisa aprender de uma vez por todas. Jesus, ele quer o meu bem. Jesus, ele não vai querer que eu tenha enfermidade. Jesus não vai querer que eu morra sem salvação. Jesus não vai querer que eu viva triste. Jesus não vai querer que eu seja amaldiçoado. Jesus não vai querer que eu seja perdido, que eu seja destruído, que eu seja morto. Jesus não vai querer que eu seja mal sucedido. Jesus não vai querer o mal. Jesus não vai querer para mim, para você. A gente precisa entender isso, e tem pessoas às vezes, né, a gente aprende isso com o pastor Marcos, que, não, isso aí foi Jesus que deu para você aprender, para você se corrigir.
beleza? Tem situações do qual a Bíblia vai dizer que, acho que é os discípulos que perguntam, não sei exatamente como é que tá escrito, mas fala assim, ó, sobre o menino que nasceu já com aquela doença, com aquela enfermidade. Quem pecou, o pai ou a mãe? Diz, não, gente, ninguém pecou, mas para que meu nome fosse glorificado, beleza. Mas quando você identifica algo mal, e Jesus vai trazer mal para você? Não, gente, ó, quando é o mal, é Satanás, é demônio, é diabo, tem que repreender, tem que mandar embora, tem que orar mesmo, tem que não aceitar. E aí, diante de Jesus mesmo, usando autoridade, usando a palavra, sabe, convidando ao altar, buscando para que o mal saia, para que o mal vá embora. Mas às vezes nós colocamos Deus como o causador do problema, Deus como o causador da enfermidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Ah, Deus castigou. Não, Deus não tem nada a ver com isso, que não, queridos. A Bíblia diz que se queixa o homem, senão seus próprios pecados. Olha aquilo que você planta, você vai colher. Certo, tem situações e situações que é Deus. Sim, a gente não pode deixar de dizer isso, mas é algo como é a palavra? É isolado, algo que Deus mesmo bota a mão, pesa a mão. O Senhor disse que iria fazer o quê com o povo lá, com Noé? Ele disse, olha Noé, eu vou fazer chover, eu vou mandar todo mundo. Foi Deus, certo? Aí a gente precisa identificar o que é Deus, deixa lá. Amém, Senhor. Olha, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu abro, ninguém fecha, ninguém abre. Então tá tudo certo, o Senhor que tá fazendo, o Senhor que tá operando, o Senhor que tá agindo. Então eu vou obedecer, vou me posicionar, vou me colocar na direção, eu vou me ajustar, me enquadrar para que o mal que o Senhor queria fazer, o Senhor não faça mais porque eu me arrependi, certo? Mas quando é o diabo, a gente precisa repreender. Aí, pra cá com essa conversa fiada. Então hoje é dia de a gente despertar. Hoje é dia de a gente entender, diferenciar o que é de Deus e o que é do diabo, né? Deus não vai querer que você ande cego, Deus não vai querer que você ande perdido, Deus não. Então, vamos orar? Pra Deus despertar isso em mim, em você, e a gente entender de uma vez por todas. Jesus poderoso, Senhor, Tu és majestoso, Deus. Teu poder é extraordinário. Faz o teu povo entender da sabedoria, do entendimento, Pai. A tua palavra vai dizer que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas que não têm conhecimento, assim, eu vejo como uma enfermidade, achando que é o Senhor que quer que ela viva e ele viva com essa enfermidade. Mas o Senhor não quer. Que lógica tem? O Senhor veio para curar, para libertar isso? Não. Oh, Jesus, faz meu irmão entender isso, Senhor, de uma vez por todas, Jesus, para que ele pare de sofrer, para que ele pare de viver nessa vida, para que ele pare, Senhor, de achar, Deus, que o Senhor é culpado pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas suas situações. Santo de Israel, traz, meu Deus, uma visão, tira as escamas dos nossos olhos para que a gente possa compreender a real, Jesus, que o Senhor é poderoso para desfazer todas as obras do diabo, Jesus. Espírito Santo da verdade, às vezes o diabo faz coisas para querer nos confundir, mas a tua palavra vai dizer que confundidos sejam todos os nossos inimigos. O nosso inimigo é Satanás, então seja confundido em nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma tarde na tua presença, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deixa abençoe, meu querido. Deixa abençoe, minha querida.